E aí? Calma aí. Vou pôr uns travesseiros aqui embaixo, porque, meu, aonde a câmera tá aí, ela corre um risco absurdo de cair, quebrar tudo. Vou tirar uma foto dela, vou postar no stories do Instagram pra você ver o jeito que ela tá. Você não acredita. Esse Gorilla Tripod faz um milagre. Esse negócio é crente, só pode. Tô na Escócia agora e eu não tô fazendo vlog, mas eu tô fazendo os stories lá, os in-stories, como é que chama esse negócio do Instagram? Não sei. No Instagram. Então se você não me segue no Instagram, acompanha. Hoje eu vou pra um lugar muito legal aqui na Escócia. Vai estar bem bonito, vai estar muito lindo. Eu todos os dias, todos os vídeos, eu falo que hoje é o vídeo de segunda-feira às 11h30 da manhã. Que sai toda segunda-feira às 11h30 da manhã e também sai o vídeo de quinta-feira às 11h30 da manhã. Eu falo isso porque eu odeio notificação, cara. Eu odeio, por isso que eu nunca pedi pra ninguém apertar o sininho, porque eu odeio. Meu celular não tem notificação nenhuma. Eu instalo o aplicativo, já instalo o aplicativo, vai ter notificação. Eu não gosto. Meu celular é um silêncio absoluto. O máximo que ele faz é vibrar, mas nada de barulho, de ficar tocando, de notificação, tudo uma paz absoluta. Quase um mosteiro. Você gosta de WhatsApp? Eu não gosto de WhatsApp. Eu gosto. Me liga. Alô, Luca, tudo bem? Tudo bem. Viu? Você vai lá hoje? Não vou. Então tá bom. Alô, tudo bem? Tudo bem. Você vai correr hoje? Vou correr. Tá chovendo. Vou correr na chuva. E esse é o motivo de eu estar com essa gripe aqui. Porque eu fui correr na chuva, 11 graus, só de camisa. Aí fui correr. É um frio do cão. Satanás estava com o ventilador assim, ó. Eu não passei frio, mas o vento gelado, acho que... Não conta pra minha avó não, que ela vai ficar nervosa. Mas não é sobre isso o vídeo de hoje. O vídeo de hoje é sobre algumas perguntas que foram feitas no Twitter. Umas perguntas pessoais, umas perguntas pra gente responder, O intuito principal era que você, visto que eu sou uma pessoa comum como você, e que pessoa e Deus usa pessoas comuns. Isso é maravilhoso, isso é maravilhoso. O livro que eu mais gosto na Bíblia é o livro de Atos. Porque no Antigo Testamento Deus usava os profetas, os sacerdotes, os caras zica, entendeu? No Novo Testamento Deus usa os pescadores, os cobradores de impostos, os corintianos. Então, mano, ó, usou até os corintianos, mano. Piada chata. De qualquer forma, eu vou responder suas perguntas agora. Ó, o negócio é o seguinte, eu recebi muita pergunta, então eu vou pegar no Twitter e eu vou lendo e respondendo igual um louco. Respondendo tudo que vier na cabeça, eu vou. Tem muita pergunta que eu não li e eu vou respondendo o que vier na cabeça. Mas o que eu percebi foi o seguinte, que tem muita gente que perguntou assim, ó, como você descobriu seu chamado? Essa foi a pergunta mais feita. Então, se você não vê o vídeo inteiro, pelo menos leva desse vídeo essa resposta, que essa resposta pode te ajudar muito na vida. O negócio é o seguinte, enquanto você não sabe o que quer fazer, faça o que é o seu dever. Por quê? Porque o seu chamado, ele é um chamado agora e ele é progressivo. Deus vai revelando o seu chamado conforme o tempo. Talvez quando você é mais novo, ele fala assim, você vai ser um missionário. Ok, mas que tipo de missionário? Eu vou ser um missionário aonde? Eu vou ser um missionário fazendo o quê? Eu vou ser um missionário atuando em qual área da sociedade? Onde que eu vou ser? Então, o seu chamado vai se desenvolvendo conforme você caminha em obediência. Então, tipo assim, o que eu quero ser da vida? Eu quero ser um mártir. Como que eu vou chegar ao ponto de ser um mártir? Eu vou desenvolvendo meu chamado até o momento que, bum, morro por Jesus. Até lá, esse chamado vai sendo desenvolvido em obediência. Eu faço o que eu tenho que fazer, o que eu devo fazer. No início da minha vida eu tinha que fazer isso, eu vou fazer isso, você vai fazendo o que você deve ser feito. Você fala, do que eu devo fazer? Você sabe o que você tem que fazer. Tá na sua frente, cara. Você conhece os seus deveres. Enquanto você não sabe o que você quer, enquanto você não sabe o seu chamado, faça que é o seu dever. Estude, testemunhe Jesus, ore, jejue, busque a Deus, sirva na sua igreja, sirva a sua comunidade, sirva as pessoas ao seu redor, ajude os mais velhos, ajude os mais novos, ajude todo mundo, faça o que você tem que fazer, faça o seu dever de um cristão. E Deus vai desenvolvendo o seu chamado em você e você vai descobrindo ele todos os dias um pouco. O chamado vai se desenvolvendo até que você vai chegar e vai falar, puxa vida, é isso que eu tinha que fazer. Tinha que sentar com Jesus e tomar um café. Então leva isso desse vídeo pelo menos. Se você não sabe o que quer fazer, faça o que é o seu dever, que deve ser feito. Agora eu vou responder as perguntas. Tem 243 perguntas e eu vou responder da primeira pra última. Flávia Queiroz, qual a sua opinião sobre os comentários das pessoas sobre você e a Beta? Meu, eu acho que já ficou muito claro, tanto ela quanto eu, que nós somos bons amigos. E é isso. Agora as pessoas, elas gostam da gente e elas gostam, as pessoas são legais, são carinhosas, é legal, é uma forma de carinho das pessoas, mas isso não influencia na nossa decisão. Luca Martini, qual a sua maior dificuldade quando você começou a buscar a Deus em oração todos os dias? A maior dificuldade em buscar a Deus em oração todos os dias se chama Luca Martini, um vagabundo que não quer orar. Vai buscar a Deus, cara. Oração não é um prazer, oração é trabalho. Você acorda de manhã, talvez você não quer trabalhar, mas você vai trabalhar, então você vai orar. E a maior dificuldade de todas sou eu, é a minha disciplina
disciplina, tem que ter disciplina pra orar. João Pedro, qual a área da sua vida que o diabo mais insiste pra te tirar a vontade de Deus? Nas emoções, ele sempre ataca o seu coração. Satanás, ele sempre ataca nas suas emoções, cara, ele ataca no seu coração, ele ataca na sua mente pra tentar tirar você, pra que você não aceite aquilo que Deus fala que você é, aquilo que Deus pensa sobre você, aquilo que você tem que ser, porque o que você é não é nada, você não presta, vai voltar pro pó, mas aquilo que Deus é em você, é o que é a diferença na sua vida. Luísa, como foi seu processo de começar a amar a leitura da Bíblia? Eu sempre gostei muito da Bíblia. Eu tenho um primo meu, Danilo, que ele é um intelectual, então ele sempre me influenciou muito na leitura da Bíblia, porque ele já tinha lido a Bíblia inteira com 13 anos de idade. Eu fiquei revoltado, eu falei, eu vou ler esse negócio, terminei com 18. João, Lucas, você tem certeza que Deus falando ou algo da sua cabeça? Cara, você só conhece a voz quando você ouve, você conhece a voz de alguém. Então você acaba acostumando. Como você vai saber que é Deus? Quando você obedece. Começa a obedecer, entendeu? Começa a se relacionar, e tipo, você fica, mano, faz isso. Tipo, você sente de fazer tal coisa. Aí você não faz, você não vai fazer. Agora, se você obedecer, você acaba conhecendo, pô, isso era Deus, entendeu? Gabriel Namorato, quais canais que você mais recomenda? Um canal que eu recomendo, eu vou deixar o link aqui embaixo, é desse cara, que ele é um mito místico, cômico, cósmico do YouTube brasileiro cristão. O cara é muito bom e muito sábio. Vale a pena. Gabriel Namorato. O link vai estar aqui. Se inscreve lá porque vale a pena. Casey, qual a coisa mais difícil que tu teve de renunciar pra continuar firme com Deus? Meu, o que eu tive que renunciar de mais difícil foi a minha adolescência. Quando Deus me chamou, eu tinha 18 anos, estava estudando, estava na faculdade. Vai ter essa pergunta, eu vou responder. Eu fazia marketing e eu estava estudando e eu tive que abandonar a namorada, abandonar o trabalho, abandonar a minha vida, meu estilo de vida. Eu acho que isso foi mais difícil. Anne, às vezes você tem medo dos planos de Deus, porque às vezes fica com medo de não ser boa o suficiente. Você nunca vai ser boa o suficiente. Você nunca vai ser boa o suficiente. É Deus que é bom em você, entendeu? Agora, ter medo dos planos de Deus, às vezes bate aquela assim... mas e daí? Eu vou ter Deus no final e a gente vai. Isabela, você já teve dúvida da sua salvação? Cara, uma vez eu fui numa balada... Aí eu cheguei da balada assim, eu era muito novo, né? Mas eu cheguei da balada assim, deitei na minha cama e falei, mano, e se eu dormir e acordar no inferno? Aí eu fiquei, mas foi a única vez que eu pensei que eu ia pro inferno. Eu tava muito desviado. E Sinara Rocha, antes de se converter, como você viu o trabalho do seu pai? Eu sempre admirei o meu pai. Quem estudou comigo na infância sabe que eu sempre falei, mano, meu pai tá em tal lugar, meu pai tá pregando, mas sempre. Nunca fui zoado por ser filho de pastor, não. Também se eu era zoado, eu não percebia. Eu gostava do que ele fazia, me orgulhava do que ele fazia e me orgulho até hoje. João, Luca, como foi seu primeiro contato com o Holy Ghost? Eu tinha 9 anos de idade, foi numa vigília, foi muito bom. Eu comecei a falar em línguas naquela vigília, só que eu não acreditei e depois eu só fui falar em línguas de novo depois dos 20 anos de idade. Luísa, tem alguma coisa que compete com Deus no seu coração? Eu acho que hoje já não tem, cara. Sei lá, também, eu não sei, mano. Se tiver, nós vamos tirar na porrada. Elisa Almeida, o que Jesus te disse na primeira vez que escutou a voz? Eu nunca ouvi a voz audível de Deus, entendeu? Sempre ouvi a voz, Deus, ele fala no seu coração, é como se ele escrevesse no seu coração, uma parada diferente, assim, né? Não, você é Deus. Normalmente, você toma você sabe. Oi, Batman, já teve algum momento que você sentiu vazio a ponto de recomeçar tudo, sentir a presença de Deus? Já teve, já fui, mano. Como que você, daí vai ter essa pergunta, eu vou responder. Como que você sente a presença de Deus de novo? Não interessa sentir a presença de Deus, interessa você saber que Deus tá ali, meu amigo. E a partir do momento que você crê, a partir do momento que você sabe, o seu ser se abre para essa realidade e você volta a sentir a vontade, a presença de Deus. Você crê, porque é impossível agradar a Deus sem a fé. Deus quer a sua fé. Deus quer que você acredite que Ele existe, que Ele tá aqui. A partir do momento que eu parei de buscar sensações e aceitei que Ele vive, que Ele é, isso é suficiente, comecei a viver uma vida muito melhor com Cristo. Meu, quanto tempo faz que nós estamos filmando já esse negócio? Deve estar um tempão. Cara, tem muita pergunta, galera. Letícia, como foi começar seu chamado? Tenho chamado para evangelizar e às vezes ainda tenho medo. Olha, eu não pensava muito no que eu tinha que fazer, não. Eu pensava naquele pelo qual eu tinha que fazer as coisas. Então o que me incentiva em Deus, em todas as coisas, é Ele mesmo. Então o meu chamado começou quando Deus me chamou, eu vou pra cima, eu quero de Jesus, quero agradar esse coração. Maria, você sente angústia ou algum vazio, tipo, mesmo sendo cristão, com todo o seu conhecimento, alguma hora bate a tristeza? Cara, eu aprendi uma coisa, Ele vive, Ele é, e isso é suficiente. Eu não nego a minha realidade, mas existe uma realidade maior que a dele. Então eu não vou deixar me abater por pensamento. Meu, você acha que você não acorda de manhã já com 1000 bagulho na sua cabeça pra tentando te deixar pra baixo? Todo mundo. Mas e daí? Eu acordo de manhã, olha a minha rotina diária. Eu acordo de manhã, ligo a Bíblia, começo a ouvir a Bíblia, começo a orar em línguas, começo a falar, Deus, é isso. Por quê? Porque eu quero ouvir essa Bíblia. E eu não quero só aprender a Bíblia, eu quero ser a Bíblia. Eu quero ser uma Bíblia viva. Então eu deixo essa palavra entrar dentro de mim, não para que eu saiba dela, mas para que eu me torne ela. E é isso que eu quero da minha vida. E emoções não vão parar isso, não. Não é emoção, não é pensamento meu, não é Luca Martini que vai parar Deus de terminar a obra
hora que ele começou. Porque no final das contas, o que são as emoções? O que causa as minhas emoções? Como que eu posso depender de emoção, cara? Agora eu tô feliz, amanhã eu tô triste. As emoções não podem guiar minha vida de jeito nenhum, entendeu? Sentimentos não podem guiar. O que guia é a verdade. O que guia é o alvo, é aquilo que guia. O que guia é Deus. O que ele falou, o que é eterno. Essas emoções aqui não são eternas. Eu não vou deixar de me guiar por nada que não é eterno. Por isso que é interessante você viver uma vida no Evangelho. Porque o Evangelho você vive uma vida em prol de pessoas. A única coisa que você olha ao seu redor, a única coisa que você vê, que são as coisas que são eternas nesse mundo, são as pessoas ao seu redor. Então o que adianta você viver pra ter um carro, você viver pra ter uma casa? Você tem que viver pra ter essas pessoas pra sempre, entendeu? Elas são eternas. Cara, tem muita pergunta, eu amo vocês. Eu acho que esse vídeo já ficou longo e eu acho que ele já ficou o suficiente. Eu acho que já deve pra perguntar muita coisa, responder coisas boas. Depois, deixa aqui embaixo nos seus comentários assuntos específicos que a gente possa tratar em um vídeo inteiro, tá bom? Eu vou responder agora os restos das perguntas que eu não respondi, eu vou responder no meu Twitter, a você que perguntou. Então vou responder tudo lá. O que eu não respondi nesse vídeo vai ser respondido lá, tá bom? Tá bom? Tá bom? Amo vocês, que Deus abençoe. Falou.